Leitura do texto, a fonte primária, Crônica de Reinaud, de 1171 até 1195, parte 1. Essa crônica foi escrita por Gislebert de Mons, a tradução e as notas são do Ricardo da Costa, e a referência é Francisco José Pereira das Neves Vieira. Ao propormos narrar brevemente as gestas e genealogias dos condes de Reinaud, de alguns dos imperadores de Roma, de Constantinopla, dos reis da França, Jerusalém, Sicília e Inglaterra, assim como as de muitos príncipes e outros nobres relacionados a eles, quisemos começar pelo conde Germano, que possui o condado de Reinaud por direito de herança após muitos outros condes e por sua esposa, a condessa Riquilda, mulher poderosíssima e prudentíssima, para daí descender até o conde Balduíno IV, homem ilustre, valoroso, prudente, filho do conde Balduíno III e da condessa Iolanda, o qual tomou por esposa a condessa Adelaide, que está enterrada em Mons, no mosteiro de Santa Valdru, na cripta superior de São João Batista. Este conde, após grandes esforços e fadigas, ampliou suas possessões do condado de Reinaud e ao morrer foi enterrado em Mons, no coro superior do monastério de Santa Valdru. Desse modo, chegaremos a seu filho, Balduíno V, conde de Reinaud e primeiro marquês de Namur, homem muito sábio e príncipe poderosíssimo que, graças a sua esposa Margarida, possui Flandres durante alguns anos e, ao falecer, foi sepultado também em Mons, no centro do monastério de Santa Valdru, diante do altar do apóstolo São Tiago. Saiba-se que o conde Germano, chamado de Conde de Mons, porque este monte era e é e sempre será o centro de todo o território de Reinaud, teve por esposa a condessa Riquilda, mulher prudente e de grande poder, e que ao falecer o conde de Valenciennes, sem herdeiro de seu próprio sangue, Germano e a sua esposa reclamaram o condado em propriedade por direito de herança, e por compra conjunta com alguns outros nobres que o reclamaram também em herança e incorporaram assim o condado de Valenciennes ao condado de Reinaud e a honra do castelo de Mons. De seu matrimônio tiveram uma filha e um filho que, segundo contam, era coxo. O conde Germano morreu quando seus dois filhos ainda eram muito pequenos, mas a condessa Riquilda, viúva, sobreviveu e manteve o direito sobre a terra de Reinaud, tanto por dote quanto por ser a tutora de seus filhos. Riquilda voltou a contrair matrimônio com o ilustre príncipe Balduíno I, conde de Flandres, filho do conde Balduíno e da condessa Adelaide, filha de Roberto, rei da França. Este Balduíno I foi sepultado ao morrer no monastério de Rançon Cenóbio, que ele mesmo reconstruiu. O conde Balduíno I tomou posse de Flandres e de Reinaud decidida e virilmente. Além disso, governou a França por causa da excessiva juventude de seu tio materno Henrique, rei da França. Sua mulher Riquilda engendrou dois filhos, Arnulfo, o primogênito, e Balduíno, o secundogênito, que, após muitos trabalhos e grandes dificuldades, foram deserdados de Flandres, ainda que tenham mantido a propriedade do condado de Reinaud. Mas antes, quando Balduíno I possuía Flandres e reinou junto com a sua esposa Riquilda, mulher astuta, vendo a debilidade de seus dois primeiros filhos, engendrados do conde Germano, envolveu com maior afeto seus dois últimos filhos, tidos de suas segundas núpcias com o conde Balduíno. E assim ordenou seu primeiro filho clérigo e conseguiu para ele o bispado de Chalons-sur-Marne e fez sua filha religiosa. Além disso, essa condessa Riquilda, junto com seu esposo Balduíno I, conseguiu adquirir para si, e fazendo-se prevalecer sobre seus filhos, todo o condado de Reinaud, tanto aos alódios quanto aos feudos e a jurisdição. A terra, situada em Renaud e Valenciennes, que naquele tempo era alodial, foi obtida graças ao testemunho de príncipes e nobres que receberam
do imperador os feudos, isto é, a abadia e a igreja de Mons e a jurisdição do condado. Deste modo, Balduíno I, conde de Flandres, possuiu, junto com a sua esposa Riquilda, o condado de Hainaut em propriedade e herança. Portanto, Balduíno teve Flandres e Hainaut. Um dia, animado por inspiração divina, reedificou o cenóbio de Hainaut e o enriqueceu com seus próprios bens, pois havia sido devastado pelos hunos e todas as suas possessões arrebatadas da igreja, caindo em mãos estranhas. Com a morte, a condessa Riquilda e seu filho Balduíno II ampliaram as prerrogativas dessa igreja, concedendo-lhe o alódio de Montignes, no Brabante. Balduíno I, príncipe ilustre e poderoso conde de Flandres e Hainaut, tinha um irmão, ainda que somente por parte de pai, Roberto, chamado o Frisão, porque cresceu na Frísia. Ele não tinha nenhum direito de participar do patrimônio familiar, e graças à sua extrema maldade e reclamação injusta, Flandres e Hainaut foram destruídas. Um dia, o conde Balduíno ficou enfermo, e a morte estava em Oudenarde e, oprimido pela doença, ordenou que trouxessem para ele os corpos e relíquias dos santos de todas as igrejas de Flandres. Mandou também chamar à sua presença todos os seus fiéis e, tendo reunido os homens no conselho, legou Flandres a Arnulfo, seu filho primogênito, e Hainaut a Balduíno, seu secundogênito, declarando que, se algum dos dois falecesse, o outro lhe sucederia no condado. Todos os homens reunidos aceitaram os dois filhos como legítimos herdeiros e prestaram-lhe homenagem e lhes deram todo tipo de fidelidade e garantias, jurando sobre os corpos e as relíquias dos mencionados santos, ainda que a maioria não tenha respeitado tal juramentos mais tarde. O conde Balduíno I, cheio de boas intenções e vendo a excessiva juventude e debilidade de seus filhos, confiou seu filho Arnulfo e todo o condado de Flandres aos cuidados de seu irmão Roberto, o Frisão. Com tal finalidade, o citado Roberto prestou juramento de fidelidade a Arnulfo e a Balduíno, ainda que mais tarde a tenha quebrado, esquecendo completamente-se de seu Deus. O corpo defunto de Balduíno I, príncipe e conde de Flandres, e Hainaut, foi sepultado no monastério de Hainaut, que ele mesmo havia reedificado. A partir de então, Roberto, o Frisão, cavaleiro valente e poderoso com armas, mas obstinado na maldade e na perfídia, governou Flandres em nome de seu senhor e sobrinho, o jovem Arnulfo. Durante estes anos, Robert atraiu para si as vontades de quase todos os nobres de Flandres e dos homens das cidades, recebendo deles todo o tipo de garantias, sem horrorizar-se por usurpar abertamente o senhorio de Flandres e por expulsar o seu senhor Arnulfo de sua própria herdade. Arnulfo recorreu ao auxílio de sua mãe, Riquilda, de seu irmão Balduíno II e dos nobres de Hainaut. Atendendo o conselho de todos, se dirigiu a seu senhor e tio materno Henrique, rei dos francos, que o ordenou cavaleiro apesar da sua juventude. O mesmo rei da França convocou Roberto para que lhe mostrasse seus direitos perante as queixas de Arnulfo. Contudo, o Frisão não se apresentou, desprezando ostensivamente a justiça do rei, e inclusive perseverando em iniquidade, continuando a guerra em Flandres contra a condessa Riquilda e os homens de Hainaut, sem se amedrontar com as ameaças do rei da França. De sua parte, o rei, vendo a violenta privação da herança de Arnulfo, convocou seu exército e acudiu Flandres com todas as suas forças e acompanhado de Arnulfo e sua mãe Riquilda. Roberto não temeu enfrentar os francos, os homens de Hainaut e muitos outros homens de diferentes regiões. Apoiado como estava pelos homens de Flandres, os frisões e os holandeses, deste modo, armados, ambos os exércitos se encontraram em um lugar chamado Cassel, onde, lutando em uma dura batalha e retrocedendo rapidamente os de Flandres, Roberto foi capturado pelos de Hainaut. Mas então a condessa Riquilda